ó Senhor, que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes. Eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Caminhos mais seguros, juntos dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos, eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui estamos nós mais uma vez reunidos, neste domingo em que nós estamos a celebrar o terceiro domingo da Páscoa. Sempre que nós meditamos sobre a Palavra de Deus, sobre a liturgia que nós celebramos em cada domingo, parece que temos esta dinâmica de caminho, comunidade, comunidade escuta, escuta, partilha. E hoje é o tema deste terceiro domingo da Páscoa do ano litúrgico do ciclo A. Hoje estamos diante de um texto que nos coloca a caminho, depois da desolação, que nos coloca a caminho depois da frustração das nossas mais profundas inquietações. Então hoje nós estamos diante deste texto de Lucas que nos fala desta caminhada dos discípulos que saem de Jerusalém depois do terceiro dia e vão a caminho de Emaús. A liturgia hoje nos coloca diante desta realidade que somos nós enquanto pessoas, mas também ao mesmo tempo enquanto comunidade. O texto que nos é apresentado põe 2 homens, um nós sabemos o nome, que é Cleófas, o outro nós não sabemos o nome, não nos é apresentado pelo evangelista São Lucas. Aliás, o evangelista São Lucas é o único que nos apresenta este texto e dá-nos a conhecer que um destes discípulos se chama Cleófas e o outro não tem nome, como que nos indica que o outro discípulo que vai a caminhar com Cleófas é cada um de nós. Então estes 2 homens vão a caminho de uma cidade chamada Emaús, que dista mais ou menos a 12, 13 quilómetros de Jerusalém. E então eles partiram naquele dia, naquele domingo de manhã, na desolação, naquela confusão de ideias e de sentimentos, porque eles esperavam que Jesus fosse o Messias. No entanto, Jesus sofreu, padeceu e morreu na cruz.
E a determinado momento junta-se uma terceira pessoa no caminho. E eles, muito admirados, viram-se para essa pessoa que eles não reconheceram e que era Jesus e perguntaram-lhe: tu pareces ser a única pessoa em Jerusalém que não te deste conta dos últimos acontecimentos. E Jesus os interpela: o que é que foi que aconteceu então? Então eles contaram, narraram àquele peregrino que ia com eles tudo aquilo que tinha acontecido em Jerusalém naqueles dias. E terminavam o discurso dizendo: é verdade que algumas mulheres nos sobressaltaram dizendo que tinham ido ao sepulcro e que o sepulcro estava vazio. Aqueles homens estavam tão mergulhados nas suas perspectivas, na sua tristeza, que não conseguiram perceber a mensagem das mulheres e encontraram aquilo como um sobressalto, como um anúncio que era de terem pouca conta. E é Jesus que lhe abre os olhos para a realidade e lhes faz ver que o Messias devia de passar por todas aquelas atrocidades que já eram profetizadas por Moisés, pelos profetas. Jesus como que lhes explica a Escritura. Jesus lhes abre o entendimento para que eles percebam que tudo aquilo que o Messias passou, tudo aquilo que Jesus, o profeta, passou, estava previsto na Sagrada Escritura. Porque Deus faz história com o seu povo e faz uma história com o seu povo que não é de hoje, mas que é um projeto que já vem desde o início da história da salvação. Jesus lhes explica, Jesus abre-lhes o conhecimento e, entretanto, eles chegam àquela cidade de Emaús e, como já caía a tarde, eles acharam por bem convidar aquele peregrino que ia com eles para ficar ali aquela noite e partir no dia seguinte. E foi nesse momento em que eles, todos reunidos, Jesus pronuncia a bênção sobre o pão e parte o pão e dá-lhes. E foi nesse momento que eles reconheceram que na sua presença estava Jesus. Já não aquele mestre que tinha caminhado com eles pela Galileia e pela Judeia, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus glorificado, que ressuscitou dos mortos para salvar a humanidade. E foi ao partir do pão, e foi depois da bênção, e foi naquele gesto ímpar que só a Jesus pertence, que estes homens reconheceram que Jesus estava com eles e que tinha caminhado com eles. Caríssimos irmãos, esta é uma palavra riquíssima que tem a estrutura da nossa própria celebração litúrgica, que nos chama para a escuta atenta da palavra, para a explicação, para a meditação, para a contemplação dessa mesma palavra, para que nós possamos entender os mistérios de Deus, para que nós possamos entender a pedagogia de Deus, para que nós possamos entender aquilo que Deus nos tem reservado na sua infinita misericórdia. E foi depois da abertura do coração, a deixar que Jesus entrasse naquela casa e depois da partilha do pão, que eles reconheceram Jesus. Também nós, irmãos, enquanto comunidade, somos convidados a viver isto em cada liturgia dominical, na escuta assídua da palavra, porque nós, nesta passagem de Lucas, temos a estrutura da nossa liturgia. Temos a estrutura da liturgia em que nós celebramos em comunidade, que é a escuta da palavra, que é o ouvir a explicação da palavra e depois a partilha do pão eucarístico entre nós. Esta leitura, caríssimos irmãos, nos convida a que nós estejamos atentos cada vez e sempre cada vez mais à palavra que o Senhor tem para nos dar, mas que nós também estejamos atentos àquilo que esta palavra quer dizer ao nosso coração, para que nós, quando partilharmos o pão da igualdade, quando nós partilharmos o pão do amor, quando nós comungarmos, saibamos reconhecer que é o próprio Jesus que vem a nós e que faz morada em cada um de nós. Porque este Jesus está vivo. Este Jesus saiu do sepulcro. Este Jesus veio para nos dar vida
e para nos dar vida em abundância. Diz esta perícope do Evangelho que aqueles discípulos depois regressaram para Jerusalém para anunciar o que lhes tinha acontecido. Este é também o convite que o Senhor nos faz, depois da escuta da palavra, depois da partilha do pão, nós colocarmos-nos de novo a caminho, mas desta vez não desiludidos, desta vez não desolados, não desta vez com as nossas frustrações, não desta vez com as nossas esperanças perdidas, mas com a força interior do Espírito Santo revigorando o nosso testemunho autêntico. A palavra de Deus que hoje nos é apresentada, por exemplo, na primeira leitura, os Atos dos Apóstolos, também escritos por São Lucas, nos apresenta precisamente naquele discurso de Pedro o primeiro anúncio que era feito nas comunidades cristãs do anúncio de Jesus Cristo ressuscitado. Aquilo que se chama o querigma da Igreja primitiva. Este anúncio que anuncia que sim, que Jesus teve feitos miraculosos, que Jesus pregou e tem palavras de vida eterna, que Jesus sofreu, padeceu, foi crucificado, mas que não ficou no sepulcro e que ressuscitou por todos nós. Também a carta de São Pedro nos exorta a que nós não nos detenhamos naquilo que é evidente, não nos detenhamos na fraqueza, não nos detenhamos nas aparências, mas que sim, sempre esperemos e que sempre estejamos confiantes em Jesus que nos salvou, em Jesus que está vivo, em Jesus que ressuscitou. O tempo da Páscoa, caríssimos irmãos, é um tempo em que nós celebramos de modo particular este acontecimento maravilhoso da ressurreição de Jesus Cristo, que Deus fez ressurgir dentre os mortos o seu Filho muito amado, que nos convida a ser obedientes e a estar atentos à vontade do Pai. Tal qual como aqueles homens de Emaús, tantas e tantas vezes pela vida nós caminhamos com as nossas expectativas perdidas, com os nossos sonhos como que perdidos, mas o nosso olhar se deve voltar para aquilo que nos criou e para o projeto de Deus e aceitar com tranquilidade no nosso coração que o projeto de Deus é verdadeiro, que o projeto de Deus é para cada um de nós. E quando nós esperamos na verdade que é Jesus Cristo, nós nunca nos entristeceremos, porque nós sabemos que sempre depois da dor vem a glória, como aconteceu com Jesus. O Senhor nos convida à escuta atenta da palavra, à partilha e ao ensinamento da palavra, e também nos escuta a esta comunhão com os irmãos, a este abrir de braços e a partilhar este pão que é o próprio Jesus que se faz alimento para a nossa alma. Caríssimos irmãos, não nos detenhamos na desolação, não nos detenhamos na tristeza do evidente, não nos detenhamos nos obstáculos que se deparam diante de nós, diante da nossa vida, mas façamos, deixai usar esta expressão, violência ao céu com a nossa oração humilde, sincera, na obediência à vontade do Pai, para que nós possamos sair vitoriosos com Cristo Jesus, para que nós possamos ressurgir da morte que nos afunda na profunda tristeza de vida, mas que nós encontremos em Jesus Cristo uma razão para viver, uma razão para nos entregar aos nossos irmãos. A partilha do pão não é mais do que isto, é partilhar aquilo que nós somos com os nossos irmãos, é sentar-nos à mesa e dizer: o que é meu é teu, o que é meu é nosso e nós somos de Jesus. Caríssimos irmãos, toda a palavra que nós escutamos durante o tempo pascal é uma palavra de vida, é uma palavra que nos leva a crer, que nos leva a acreditar que Deus não nos abandona, que Ele está sempre conosco, quer no momento de tristeza, quer nas horas de alegria.
mas o Senhor nos pede esta entrega do coração para entendermos o que o Seu Espírito quer dizer ao nosso coração, para nós entendermos que a Palavra de Deus é a palavra de vida para a nossa vida e a nossa vida se faça Palavra de Deus para todo aquele que se cruzar conosco. Como aqueles discípulos de Emaús, nós somos convidados a regressar para os caminhos do mundo, a regressar para as estradas onde nós cruzamos com os demais homens, para dar testemunho que Jesus Cristo sofreu, padeceu, sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, mas que ressuscitou e está vivo. Está vivo aonde? Está vivo na comunidade que celebra a sua ressurreição, está vivo em cada um de nós, que vive do seu amor e está vivo na nossa vida, que procura transmiti-lo aos demais em gestos de paz e bem. Caríssimos irmãos, eu quero desejar-vos a continuação de um bom domingo e que continueis também a viver este santo tempo da Páscoa nesta alegria profunda de ter Cristo ressuscitado e vivo no nosso coração e que nós o entreguemos aos nossos irmãos em gestos de paz, de bem, de esperança, de confiança, todos unidos num só coração e numa só alma. Caríssimos irmãos, antes de terminar o meu programa, gostava de vos recordar que já está aí publicitada a viagem comemorativa dos 50 anos da paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Elizabeth, New Jersey, e que vai ser à Terra Santa. Vai se realizar de 13 a 20 de novembro. Eu já fiz a experiência de fazer esta mesma viagem no ano anterior, com a mesma agência, e fiquei encantado pelo valor da peregrinação e também pela organização desta viagem. Por isso, aqui vos deixo o cartaz e espero que vocês se animem a fazer esta peregrinação, sobretudo neste ano em que a paróquia celebra os 50 anos, para fazer esta experiência de ir à Terra Santa, para fazer esta experiência de pisar aqueles caminhos que o próprio Jesus e os apóstolos pisaram. É uma experiência única, digo-vos de verdade. Por isso, aproveitem, façam já a vossa inscrição e contatem os números que podeis ver aí neste cartaz. Sem mais, eu espero por vós no próximo domingo e continuo a desejar-vos um bom domingo com votos de paz e bem.